Ageu, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeres para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Amém. 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 Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra no coração. Aumenta, por favor, o retorno um pouquinho, Júnior. Senhor, te damos graças por esse tempo aqui. Obrigado agora por podermos nos assentar em volta da palavra do Senhor. Eu te agradeço e, em nome de Jesus, lhe peço que o teu Espírito Santo fale conosco nessa hora. O que nós queremos ouvir é a voz do Senhor, que é doce, que é meiga, que também nos exorta, que nos confronta, que nos orienta, que nos guia pelo caminho que devemos seguir para termos a graça e a bênção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, dá-nos entendimento nessa hora. Eu lhe peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, deite uma porção de graça sobre o coração, meu Deus, sobre os ouvidos dos meus irmãos, para que, ó Deus, a mensagem do Senhor entre no profundo do coração como uma flecha e produza frutos nessa manhã. Em nome de Jesus, dá-me a tua graça para transmitir essa mensagem, eu dependo de ti. Aquieta os corações, repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa semente, em nome de Jesus que lhe oramos. Amém. Você pode se sentar, querido. O livro de Ageu é classificado como um livro entre aqueles chamados profetas menores. Profetas menores não pela importância, mas pelo tempo de atuação profética, pelo tempo de atuação que Deus levantou determinado profeta para poder ministrar, em comparação com outros profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, que o período profético foi um período maior, em que inclusive os livros por eles escritos são livros maiores. Deus também levantou e comissionou outros homens para trazer uma palavra de Deus num curto período de tempo. Como os profetas, 12 profetas menores, né? Ali depois de Daniel, Oséias, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias,
Malaquias, todos esses são um grupo de 12 profetas, chamados profetas menores, que com ousadia também foram instrumentos de Deus para trazer uma palavra ao povo do Senhor. E quem é que escreveu este livro? Parece tão óbvio, né? Mas é comumente aceito que é o profeta Ageu. E alguns até questionam porque ele emprega a pessoa, ele emprega a forma de escrever na terceira pessoa. Ele não se refere a ele como eu. Ele fala o profeta Ageu. Veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. Então, por conta de ser na terceira pessoa, alguns pensavam que poderia ser um outro homem que escreveu, fazendo referência à palavra do profeta Ageu, mas a maior parte dos teólogos acreditam e aceitam que essa palavra, esse livro foi realmente escrito pelo profeta. E está relacionado aqui com o fato de que ele realmente foi aquele usado e escolhido pelo Senhor para escrever e falar durante esse tempo. Ageu, o nome Ageu, vem do hebraico Shagai, que significa festejado ou festeiro. E a origem desse nome, acredita-se que seja por conta de que ou ele nasceu durante alguma festa religiosa dos judeus, ou recebeu esse nome em homenagem a algumas das festas instituídas, inclusive por Deus, para que o seu povo celebrasse. O nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus de festa. O nosso Deus é um Deus de contentamento. O nosso Deus é um Deus realmente de transbordar. Nosso Deus não é um Deus que oprime, um Deus que tem prazer em vingar, mas a palavra do Senhor vai dizer que a misericórdia dele é abundante sobre nós. E inclusive é muito interessante, Deus instituiu 7 festas no Antigo Testamento para que o seu povo parasse o que estivesse fazendo para celebrar, adorar ao Senhor e se confraternizar em festa. É muito interessante a gente perceber como é o cuidado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Seguindo aqui, a data e o contexto histórico aqui em que o profeta Ageu é levantado pelo Senhor para falar. O momento aqui, o contexto histórico do livro é o período pós-exílio, sabe, do povo judeu que retornou para a terra prometida após aí o decreto do grande imperador Ciro, do rei Ciro, em 538 a.C. O exílio babilônico, ele iniciou em razão da deportação da primeira leva de judeus. E aí nós temos que lembrar, para compreender, Deus constituiu esse povo, formou esse povo, e ali a partir de Abraão, as 12 tribos, a gente, para poder adiantar um pouco mais, chegando aqui no período dos reis ali onde levanta o primeiro rei Saul, depois Deus levanta Davi, depois Deus levanta Salomão, e logo depois de Salomão, até aí o reino de Israel era um reino só. Mas depois de Salomão, quando entra Roboão, seu filho, o reino é dividido por conta de um desentendimento dentre a nação. E aí, em razão desse desentendimento, o povo dividido, a nação se divide em 2. Agora vai haver o reino do norte, que a capital é Samaria. E lá era chamado, na Bíblia, no Antigo Testamento, você sempre vai ver o nome, às vezes, Israel. Israel se referindo a uma parte do povo de 10 tribos que se reuniram para constituir essa parte chamada Reino do Norte, Israel. E 2 tribos ficaram em Jerusalém, naquela região ali da Judéia. E foi chamado de Reino do Sul, de Reino de Judá, também chamado de Reino do Sul, e chamado de Judá. E a capital é Jerusalém. O povo, depois que houve essa divisão, até Salomão, o povo ainda tinha o Senhor Deus como o seu único Senhor. Mas a partir dessa divisão, por uma questão política, o Reino do Norte passou a proibir as pessoas de irem até Jerusalém para adorar, porque o templo estava em Jerusalém. Aquele que foi construído por Salomão, aquele templo belíssimo, estava em Jerusalém. E o Reino do Norte não queria que as pessoas descessem até Jerusalém para adorar ao Senhor, porque senão eles poderiam desejar voltar e enfraquecer esse reino. Então, Jeroboão instituiu locais de adoração, não a Deus, a ídolos. Ele levantou postes ídolos nos montes, nas montanhas, para que o povo fosse adorar
nas montanhas. E por conta disso começou uma idolatria em Israel. E foi um período muito difícil. Os 22 reis que reinaram durante o período no Reino do Norte, nenhum deles temeram ao Senhor. Nenhum deles. No Reino do Sul, alguns dos 22 também que reinaram no Reino do Sul, alguns temeram a Deus, buscaram a Deus, foram fiéis a Deus, mas a maior parte também não. Foi um período sombrio em relação à idolatria no coração do povo de Israel. E Deus, ao longo desse tempo, levanta homens para poder chamar o povo a acertar o seu caminho, a consertar-se perante o Senhor. Porque Deus, Ele não aceita adoração dividida, coração dividido, tempo dividido. Ele é único, Ele é exclusivo. E Ele levantou profetas para poderem chamar Israel ao arrependimento. Mas Israel, com o coração endurecido, negligenciava, oprimia os profetas, perseguia os profetas, matava os profetas do Senhor, torturava os profetas do Senhor. E por fim, Deus enviou um aviso: olha Israel, agora falando Israel como o povo por inteiro, se vocês não acertarem o caminho de vocês, eu vou corrigir vocês como um pai que corrige o filho com vara. Como um pai que precisa, além de falar, orientar, às vezes precisa corrigir com vara. E a Bíblia diz que a gente não deve poupar a vara aos nossos filhos. E a Bíblia diz, inclusive, que ela é remédio para os nossos filhos. Remédio. Para poder acertar caráter, para poder aprumar o caminho. E Deus faz isso. E Deus inclusive falou: olha, já que vocês não querem consertar, a vara que eu vou usar será o exílio. Vocês serão arrancados da terra de vocês serão levados para uma terra estranha, vocês ficarão lá durante 70 anos, não será 7 nem 17, será 70, para vocês consertarem. E depois disso, pela minha palavra, eu estou dizendo, vocês ainda vão voltar. E isso então, esse exílio iniciou no ano 597 a.C., quando o Reino do Norte foi levado pela Assíria, pelo Senaqueribe, que na época reinava, era o imperador da Assíria. Ele vem, leva o Reino do Norte, chega até as portas de Jerusalém, para poder invadir Jerusalém e levar todo o povo ali do Reino do Sul. Mas Deus, porque havia homens de Deus naquele tempo ali, clamaram, buscaram ao Senhor, se dobraram, se arrependeram do mau caminho, clamaram pela misericórdia, Deus enviou a sua provisão e Senaqueribe não invadiu. Naquele momento Deus o repeliu dali de Jerusalém e ele voltou para a sua terra. E o povo ali de Judá permaneceu um pouco mais tempo, mas logo na seguida também o coração foi corrompido, e aí por fim veio a Babilônia com Nabucodonosor e levou todo o povo daquela região ali de Judá para o exílio, chamado exílio babilônico. Isso aconteceu no ano 586 a.C., e nesse momento que Nabucodonosor invade, é onde é destruído Jerusalém, é completamente arruinada, destruída, e o templo de Salomão, e aquele belíssimo templo que Salomão construiu, foi completamente destruído. O ouro das suas portas foi arrancado, a mobília, tudo destruído ou levado pelos inimigos. Esse é o período do exílio. Mas o profeta Ageu aqui, após esses 70 anos, Deus falou que esse povo voltaria. E o profeta Ageu já está vivendo agora no tempo do momento do retorno, da hora do retorno, onde o povo começou a retornar. Por isso que eu disse que o contexto histórico aqui é esse período pós-exílio, onde o Senhor vai dizer que esse povo voltaria. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, verso 1 a 4. Deus levanta Esdras e ele traz essa palavra naquele tempo. Esdras capítulo 1, verso 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós
de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus, e o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Isso aqui é um momento impressionante, porque o povo de Israel estava na Babilônia já há muitos anos. Naquele tempo, o profeta Daniel ainda estava vivo. Daniel, ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de judeus. Ele foi levado, os nobres. A palavra do Senhor diz que os nobres, aqueles de maior conhecimento, foram levados para a Babilônia e lá, inclusive, foram testados. Aí é quando inicia capítulo 1 de Daniel, onde ele vem dizer que ele e os seus amigos foram selecionados porque o imperador Nabucodonosor era um homem muito inteligente. Ele queria que os melhores governassem e não os piores. Isso faz toda a diferença. Quando os mais inteligentes governam, a nação prospera. Quando os mais capazes ocupam os lugares de destaque para a administração pública, o país vai para frente e o governo prospera. Isso desde a antiguidade. Nabucodonosor fazia isso. Ele não fazia distinção se era só povo dele ou se era estrangeiro. Os judeus que estavam ali eram estrangeiros, mas ele falou, eu quero os melhores sentados nos postos de governo, porque eu quero que o meu império flua, vá para frente, cresça. E o profeta Daniel foi um homem muito usado por Deus e também um homem muito sábio. E ele permaneceu como conselheiro dos imperadores lá da Babilônia durante 4 impérios. Durante 4 impérios ele foi conselheiro real de 4 reis. E ainda no tempo do profeta Daniel, foi lembrado de uma palavra da parte de Deus. 150, aí o Império Babilônico terminou, o império que sucede é o Medo-Persa. Aqui nós já estamos no tempo do Império Medo-Persa, quando fala de Ciro. Ciro já estava sentado governando e foi lembrado a ele, que foi achado nos livros dos profetas, o nome dele. E foi trazido a ele uma mensagem: Ciro, tem um negócio muito interessante aqui de uma palavra profética. Uma palavra profética do profeta Isaías, que 150 anos antes de Ciro nascer, profetizou dizendo que o povo de Israel iria para o exílio e que surgiria um rei chamado Ciro, que Deus daria a ele poder, ele dominaria, ele seria o maior da terra, e Deus usaria esse Ciro para permitir que o seu povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Ciro ficou impressionado com isso. E fala sério, imagina só você achar o seu nome com uma mensagem própria por alguém escrito 150 anos antes. Isso é só Deus, querido. Isso é só Deus. Isso mostra que a Bíblia tem um autor só, o Espírito Santo de Deus. Ele é o único autor da Bíblia. Inspirou homens, desde Moisés, a escrever lá o Pentateuco, o início de tudo, até o apóstolo João, o Apocalipse. Ele é o único autor. Essa profecia ela é notável. Isaías 45, abre aí, por favor. O livro do profeta Isaías, capítulo 45. A partir do verso 1 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Olha só, Deus está falando, ainda que você não me conhece, eu te conheço. Ainda que não me conhece, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Eu te cingi, ainda que não me conheces. Ciro ficou impressionado com esse negócio, como qualquer um de nós ficaria. E aí é o agir poderoso de Deus, mudando, um Deus que governa todas as coisas. E aí, e Ciro então permite que o povo volte a reconstruir. Após o exílio babilônico,
O retorno dos judeus aconteceu em 3 etapas. A primeira etapa foi no ano 538 a.C., liderado, Deus levantou 2 homens para liderar, Zorobabel e Josué. E o objetivo dessa primeira leva era voltar a Jerusalém, começar a ocupar aquelas terras novamente. Não que ela estava abandonada, porque havia um remanescente de gente ali, mas era um local devastado, um local completamente arruinado. E o propósito era voltar para reconstruir o templo. Porque Deus havia dado essa palavra e Ciro estava obedecendo a palavra do Senhor. E a base desse período aqui está registrado lá no livro de Esdras, capítulo 1 até capítulo 6, vai contar a história dessa volta, dessa primeira leva de judeus que retorna. A segunda leva de judeus ocorre aproximadamente 80 anos depois. Deus levanta Esdras. Esdras, um escriba, um homem um entendido da lei. O escriba era aquele que transcrevia a lei. Naquele tempo, para poder conservar, porque o material onde eram escrito, onde era escrito a lei, onde era escrito as palavras proféticas, os textos, os salmos, onde tudo que era registrado, o material era facilmente consumível. E de vez em quando precisava de reescrever novamente, como se tivéssemos a Bíblia de papel escrita à mão, e de vez em quando a gente precisasse de reescrever de novo, porque o papel estava estragando. Esses homens que faziam esse trabalho eram chamados de escribas. E Esdras era um desses homens, escribas. Então o escriba, ele era um homem que conhecia a lei, conhecia a palavra profética. E Deus levanta ele com o objetivo de promover uma restauração espiritual. E chamar o povo a voltar-se para a palavra do Senhor e ajustar o seu caminho. Um tempo depois, aí cerca de 13 anos depois, vem um terceiro grupo de judeus voltando para a sua terra novamente. Agora sobre a condução de Neemias, aquele Neemias, copeiro do rei da Pérsia, sabe? É ele que Deus vai usar neste momento aqui. O objetivo agora vai ser a reconstrução dos muros de Jerusalém, para trazer segurança ao povo, para que o povo realmente pudesse reconstruir as suas vidas, a sociedade ser novamente organizada e as pessoas poderem ter patrimônio, porque uma cidade desprotegida era uma cidade que estava completamente à mercê dos inimigos. E esse povo sempre teve inimigo, desde quando eles começaram. Até o dia de hoje, eles têm inimigo. Aqui também eles tinham inimigos que entravam, saqueavam, que queriam destruir e arruinar a vida deles. O ministério aqui do profeta Ageu ocorreu durante 2 anos, ano 520 ao ano 518 a.C. Então um período bem curto. E a vida o ministério de Ageu reflete um período de transição e renovação aqui para Israel, com foco na reconstrução física e também na reconstrução espiritual. Nós veremos isso aqui. O propósito de Deus não era apenas reconstruir o templo, porque o templo era um símbolo. O templo tinha um propósito nele. E nós veremos aqui que a obra do Senhor, ela por vezes é muito mais ampla do que a gente pode pensar, aonde Deus quer entrar, aonde Deus quer agir. E ao retornarem aqui à sua pátria, os judeus começaram então essa reconstrução. Só que, no entanto, houve oposição. Houve grande oposição externa, e essa oposição externa, combinada com um desânimo interno, fizeram com que o projeto de reconstrução fosse abandonado, fosse paralisado. Entenda bem, o diabo ele sempre trabalha. O diabo não descansa, o diabo não tira férias, o diabo não emenda feriado, o diabo não viaja. Ele sempre trabalha o tempo todo para fazer oposição à obra do Senhor, para fazer oposição aos homens de Deus, para fazer oposição com que a palavra do Senhor seja pregada e a mensagem seja transmitida. E ele sempre trabalha no sentido de, a oposição no sentido de paralisar. O diabo, contra a obra do Senhor, ele utiliza 2 estratégias. Desde o início foi assim. Uma estratégia dele é fechar a porta da igreja. Uma das estratégias é parar, é perseguir. A perseguição promove impossibilidade de liberdade.
Perseguição é impossibilidade de liberdade. Hoje você está sentado nesse banco aqui porque você teve liberdade de sair da sua casa e vir para cá. Porque nós temos a liberdade de ter essas portas abertas. Onde há perseguição, as portas têm que ficar fechadas. Essa é uma das estratégias que o diabo utiliza. Fazer oposição para fechar as portas. Quando ele não consegue fechar a porta, ele entra por ela. Ele entra por ela para poder trazer confusão, para poder trazer heresia, para também trazer desânimo. E nesse momento aqui, as portas haviam sido abertas por Ciro, mas para a construção do templo, mas a oposição se levantou para tentar impedir que aquela obra caminhasse. E também surgiu uma outra obra do inimigo, que é o desânimo. O desânimo. E a obra, em razão desse desânimo, ficou parada durante 17 anos. A reconstrução do templo começou, mas por conta da oposição e do desânimo interior do povo, de empenhar força, de suar a camisa, de realmente vestir a camisa e trabalhar, pararam. Então, em 520 a.C., Deus levanta o rei Dario, um outro rei persa, agora sob a palavra do profeta Ageu, e levanta também Zacarias a iniciarem seus ministérios. Nesse período também houve oposição, nesse segundo momento aqui, houve oposição, dessa vez por parte de Tatenai, que era governador persa naquele tempo, mas Dario I reeditou um édito, que era uma palavra real que havia dado por Ciro para que autorizasse o povo a voltar e a reconstruir. Está registrado lá em Esdras, capítulo 6, vai falar a respeito disso, e aquela oposição que havia sido iniciada ali, ela parou. E Esdras 6, versos 13 a 15, então Tatenai, o governador da além do rio, e Setás-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente conforme foi o decreto do rei Dario, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu, esse aqui, e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia, e acabou-se esta casa ao terceiro dia do mês Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Nós vemos aqui, querido, que Deus é aquele que dirige todas as coisas. Deus é aquele que controla todas as coisas. Deus é aquele que levanta reis e que abate reis. Deus é aquele que levanta governadores e que destrona imperadores. Deus é aquele que tem um domínio. E Deus aqui levantou homens para poder fazer o seu propósito se cumprir na face da terra. Dirigido aqui àqueles que haviam retornado do exílio, Deus levanta Zorobabel e Josué, e levanta principalmente o profeta Ageu para confrontar a apatia espiritual do povo de Israel naquele momento. Deus os enviou com um propósito, mas a apatia espiritual havia tomado conta do coração desse povo, e agora precisavam de ser exortados pelo Senhor, precisavam de ser realmente movidos por Deus a levantarem, sacudirem a poeira e prosseguirem, porque uma obra estava para ser feita, uma obra precisava de ser concluída, assim como nós hoje temos uma obra a fazer. O Senhor Jesus nos comissionou a todos nós, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide pregar o evangelho. Essa ordem, ele não selecionou alguns homens, ele não selecionou uma linhagem sacerdotal, ele não selecionou uma linhagem pastoral para poder ser aqueles que iriam fazer isso. Não. Ele disse a todos os seus discípulos, Deus combinou, Deus deu uma ordenança, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Essa é uma ordenança a mim e a você. E a gente não pode parar no meio do caminho. A gente não pode esmorecer de maneira alguma. O livro aqui do profeta ressalta a soberania de Deus na restauração e na centralidade de Cristo como o verdadeiro templo chamado aos fiéis a priorizá-lo. Cristo ressalta a soberania. Deus é soberano. Olha só, Deus levanta homens estrangeiros, Deus levantou homens que não eram do seu povo, Deus levantou homens que não o conheciam, Deus levantou homens que nunca ouviram falar de repente a respeito do Deus poderoso de Israel. Mas Deus levantou e tocou no coração desses homens, porque o nosso Deus, querido, Ele reina, Ele controla esse mundo como uma batuta nas suas mãos.
Não passa nada desapercebido. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Deus controla. Por isso, aquiete o seu coração. Ontem a gente foi dormir com a notícia de que os Estados Unidos entraram numa guerra. Amém. Quiseram entrar, entra. Quiser arrumar confusão, arruma. Mas Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle disso não, querido. Não atemorize o seu coração com uma notícia, não. Não fique com o seu coração sobressaltado. Meu Deus, será o início de uma terceira guerra mundial? Pode até ser. A palavra do Senhor nos avisa disso, que no final dos tempos haveria guerra e rumores de guerra, e pestes e pragas, e problemas e dificuldades. É só o cumprimento da palavra. Assim como naquele tempo lá, o cumprimento da palavra profética, Deus falou: Israel, acerte o seu mau caminho, senão eu vou mandar vocês para o exílio. E a palavra se cumpriu. E agora no Novo Testamento, Deus levantou homens, Deus levantou primeiro Cristo, para poder dizer em Mateus capítulo 24, capítulo 25, a respeito dos eventos do fim. Aquela palavra profética de Jesus ali está se cumprindo agora nesse tempo. A figueira floresceu, as coisas estão acontecendo, os sinais estão se cumprindo. É a mesma palavra profética, querido, para os nossos tempos. Então aquiete seu coração. Não deixe essas... Realmente são más notícias. São más notícias que, se a gente não tiver com a fé firmada em Cristo Jesus, a gente abala mesmo. Mas para nós, isso tem que ser motivo de alegria. Eu digo alegria por conta de saber que a palavra está se cumprindo e a volta de Jesus está próxima. Amém? A volta de Jesus está próxima. Pode ser de repente, a qualquer momento. Um esboço aqui do livro do profeta Ageu. O conteúdo aqui do livro de Ageu é dividido aqui em 4 mensagens que são organizadas da seguinte forma. A primeira mensagem aqui, Ageu promove o envolvimento do povo e conclama o povo ao arrependimento para que o templo fosse reconstruído. Deus tinha um propósito nisso e esse povo tinha que cumprir isso. A outra parte, no capítulo 2 aqui, que nós não lemos, vai dizer que a glória é maior do novo templo e as bênçãos de Deus. Uma das razões que desmotivaram os judeus a construir é porque na hora que eles começaram a reconstrução, um saudosismo bateu no coração. Mas essa reforma agora não vai, o templo agora reformado não vai voltar a ser aquele templo majestoso. E não ia mesmo, não. Fisicamente, não. Mas o profeta vai trazer uma palavra profética para poder dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas porque ele estava profetizando a respeito de Cristo, que entraria naquele segundo templo, naquele templo que seria reconstruído de uma maneira mais simples em relação à imponência do templo construído por Salomão, onde Davi tira, primeiro Crônicas, capítulo 29, a palavra do Senhor vai dizer que Davi tira do seu tesouro real, separa muita parte de ouro e de coisas preciosas para que Salomão construísse o templo, e o templo foi construído com uma imponência grandiosa, porque era para louvor da glória do Senhor, eles queriam fazer o melhor e tinham condição de fazer o melhor, e o segundo templo agora eles não tinham esse recurso. Ia ser de repente de parede de cimento, sem haver uma pintura, sem um piso mais simples, móveis mais simples, mas o profeta vem dizer: a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a primeira, não porque Deus se importa com paredes ou com bancos, mas é porque Cristo entraria nesse templo, como nós vemos que de fato, nos evangelhos vai falar a respeito de Cristo, o Filho de Deus, que esteve fisicamente naquele lugar. A terceira parte aqui vai falar a garantia das bênçãos futuras que o Senhor derramaria. A quarta parte, a promessa de vitória para o povo de Deus. Promessa de vitória de um Deus que age. Promessa de vitória de um Deus que fala e cumpre a sua palavra. Aquilo que ele diz, ele de fato realmente faz acontecer. Seguindo aqui agora alguns temas aqui, o propósito e características do livro de Ageu. O livro de Ageu possui 2 temas muito bem definidos. O primeiro deles é a reconstrução do templo e o segundo é a vitória da casa de Davi. Porque no final do capítulo 2 ele vai falar a respeito de Zorobabel. A palavra profética de Ageu agora volta para a pessoa de Zorobabel. E nós veremos por que a respeito disso, um pouco mais à frente aqui. O propósito é muito claro.
propósito claro aqui que pode ser notado no livro é o incentivo ao povo a reconstruir o templo, na esperança da promessa de que isso traria grandes bênçãos para Israel nesse período pós-exílico. Uma característica muito marcante desse livro aqui é realmente a sua organização, o conteúdo das suas mensagens. E em todas essas 4 mensagens, o profeta ele começa dizendo que veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, meu querido, ela não volta vazia. A palavra do Senhor tem autoridade, a palavra do Senhor tem poder e a palavra do Senhor se cumpre. Aquilo que vem da parte de Deus realmente se cumpre. E nas 4 mensagens diferentes que o profeta vai dizer, isso consegue ser bem observado no livro que tem apenas 2 capítulos. As 4 mensagens começam dessa maneira: veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, As 4 profecias aqui trazem convites ao arrependimento, trazem convites ao arrependimento diante da realidade. Qual que era a realidade que o povo estava vivendo aqui, no capítulo 1 que nós lemos? A retenção da bênção do Senhor. Deus havia retido a bênção dele porque o povo estava desobedecendo. O povo havia se afastado, o propósito do seu coração em relação a Deus. E elas também enfatizam as promessas de bênção do Senhor, quando há o realinhamento da nossa vida para com Deus. É isso que nós veremos aqui agora. Seguindo adiante, a mensagem aqui central do livro do profeta Ageu é justamente essa. A prosperidade e a bênção de Deus estão diretamente relacionadas à fidelidade do seu povo. Guarde isso. A bênção do Senhor está diretamente relacionada à fidelidade do povo em cumprir seus deveres espirituais, particularmente a reconstrução do templo, que simboliza ali a presença de Deus no meio deles. Deus havia feito uma aliança lá atrás com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei de ti uma grande nação, Gênesis capítulo 12, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e estarei contigo, eis que estarei contigo. E a presença do Senhor, ela vem sobre aquele povo, desde ali de Abraão, a bênção do Senhor, Deus sustenta esse povo a partir de um homem e de uma mulher estéril, nasce um filho, que esse filho casa com uma mulher estéril, e depois começa agora Deus a multiplicar, e a bênção do Senhor esteve sobre esse povo, e vinha sobre esse povo, apesar muitas vezes da desobediência, apesar muitas vezes de afastarem o coração do Senhor, mas a misericórdia e a graça do Senhor sempre esteve sobre esse povo. Mas Deus é um Deus que nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Só quem ama corrige. O pai que corrige o filho é porque ama. É porque quer que ele acerte. A mãe que corrige o filho é porque quer que ele acerte o seu caminho. Que ele não escolha o errado. Que ele não siga por caminhos que ele não faça coisas que vão trazer prejuízo à vida dele. A gente que já caminhou um pouco na vida, a gente olha para o mais novo, para o filho, e fala: meu filho, eu já caminhei um pouco, eu sei onde você deve caminhar. Não siga por esse caminho que você vai fazer escolhas erradas e vai sofrer. Por isso que a correção ela é necessária. E Deus corrige e trata porque Ele ama. E hoje o Israel de Deus sou eu e você, querido. Por isso que Deus, por vezes, vai tratar conosco. Porque Ele te ama. Porque Ele quer que você endireite algumas coisas na sua vida. Porque Ele quer que você acerte algumas coisas na sua vida. Porque Ele quer que realmente, como um pai, que você vá bem. Que o seu futuro seja um futuro de graça, um futuro de bênção, um futuro de vitória. E a coisa mais importante na nossa vida chama-se o quê? Salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ser um excelente profissional? De que adianta você ter reconhecimento? De que adianta você ter uma alta patente? De que adianta você ter uma conta bancária recheada? Você ser próspero e farto, mas ir para o inferno? Quantos anos vivemos aqui? A palavra do Senhor vai dizer. 60, 70, no muito 80 anos, o que passa disso é o quê? Enfado e canseira. E é verdade. O que passa disso realmente é enfado e canseira. A palavra do Senhor fala isso. E daqui a pouco
o ar dos nossos pulmões acaba. E começa um período chamado de eternidade. Na verdade, nós somos seres eternos. Você já parou para pensar nisso? Você é um ser eterno. A gente vive aqui nessa terra só uma fase da nossa eternidade. Porque a Bíblia diz que o nosso espírito, depois daqui, meu querido, aí ou vai para o céu ou vai para o inferno. Nós já somos seres eternos. O homem é o quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. A gente só vive uma fase aqui. A outra fase vai ser ou no céu com Cristo, ou no lago de fogo e enxofre. E aqui é que a gente define. Então, esses 50, 60, 70, 80 anos, meu querido, passa rápido demais. Eu me lembro quando fiz o velório do irmão Valdir. Quantos lembram aqui do irmão Valdir? O irmão Valdir foi o irmão que congregou aqui na igreja. Ele foi o mais ancião da igreja. Viveu 106 anos. Casou aos 93 anos. Casou pela segunda vez, porque a sua esposa havia falecido. Aí aos 93 anos ele casou com uma menininha de 63. Uma graça, irmão Valdir. Sentava aqui na frente, amava a Deus, fiel, todos os cultos, era o primeiro a chegar, antes da porta abrir, ele já estava na porta da igreja, sentava, adorava distribuir os jornais, o boletim, ia de ônibus e voltava de ônibus, e distribuía dentro do ônibus o jornal da igreja, o boletim. Viveu 106 anos. Eu perguntei a ele, irmão Valdir, ele entendia, viveu 106 anos lúcido, forte, entendia de tudo, mas passou. 106 anos é muito tempo, mas acaba, mas passou. O mais importante é a eternidade, querido. Por isso que por vezes Deus vai corrigir a mim e a você. Porque Ele olha lá na frente, Ele quer que a gente acerte. Ele não quer que a gente erre, Ele não quer que a gente tropece. A profecia do livro de Ageu aqui, o livro de Ageu fica evidente aqui o descaso do povo com relação à reconstrução do templo. O povo havia ignorado. Começaram a obra, mas por conta dos empecilhos, isso gerou uma apatia espiritual no coração do povo e o povo realmente abandonou. O esfriamento espiritual é a causa da apatia em relação à obra de Deus. O esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual ele é como um processo de erosão. Quem entende de terra entende isso. A erosão é a degradação da terra. O processo de erosão ele é um processo o quê? Lento. Ninguém percebe a erosão acontecendo. Mas a pessoa, se você sai e volta um tempo depois, você vê que a terra está devastada. Isso é erosão. Ele é um processo lento, mas gradativo. O esfriamento espiritual é da mesma maneira. O esfriamento espiritual começa aos poucos. Perde o interesse de ler a Bíblia, perde o interesse de frequentar a igreja, perde o interesse de estar na comunhão dos santos, perde o interesse de orar, perde o interesse de ter prazer em louvar ao Senhor, perde-se o interesse de ouvir louvores ao Senhor e começa a ter interesse por ouvir música secular, começa a ter interesse por andar por outros caminhos. Isso é aos poucos, querido. O esfriamento espiritual ele acontece aos poucos. E daqui a pouco começa a ter prazer em sentar em uma mesa de amigos e ingerir bebida alcoólica. E começa e vai. Daqui a pouco está uma família longe dos caminhos do Senhor. Estão os filhos afastados do caminho do Senhor. Está o coração afastado. A apatia espiritual, querida, é um processo lento. O esfriamento espiritual causa apatia em relação à obra de Deus. E um dos primeiros sinais desse esfriamento espiritual é deixar as coisas de Deus em segundo lugar. É deixar o estar na presença do Senhor, o orar, o ter alegria, o servir na casa do Senhor, se deixa em segundo lugar. Se der tempo eu vou, se eu tiver com vontade, se não acordar, se amanhecer e não estiver chovendo eu vou, sabe, se tiver calor também eu não vou não, porque eu prefiro ir no clube, eu vou aproveitar o dia no clube, sabe, essas coisas assim, isso são sinais, querido, sinais de que Deus está ficando em segundo lugar, a agenda, Ele não está ocupando mais o primeiro lugar da agenda, sinais, e o povo aqui não deixou de desejar desfrutar da presença de Deus, porque Deus se manifestava naquele tempo, a adoração estava centralizada no templo. Aquele tempo, às vezes é difícil para a gente entender, porque, pastor, eu posso orar na minha casa, sim, hoje você pode, porque Jesus veio, porque naquele tempo a adoração era exclusiva no culto, no templo. As pessoas tinham que vir ao templo para trazer a sua oferta, o seu sacrifício, e aí a pessoa pecou,
arrependido do seu pecado, trazia o seu sacrifício e ali ele seria oferecido ao Senhor e a pessoa obteria o perdão através disso. Então a adoração era única e exclusivamente no templo. Mas porque Jesus veio, o véu do templo se rasgou com a morte de Jesus Cristo, aí sim, agora a gente tem a liberdade de frequentar o templo, mas a gente tem o acesso à presença do Senhor onde estivermos. Tanto é que a igreja do Senhor agora, nós falaremos isso aqui, a igreja do Senhor não são essas paredes aqui. A igreja do Senhor é quem? É eu e você. Se a gente reunir do outro lado na beirada do rio, quem vai estar lá reunido? Igreja Batista Moriá. A gente reúne. A gente não precisa de parede para poder reunir. É onde nós estivermos, porque agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas nesse tempo aqui era diferente. Então precisava de haver essa reconstrução. E essa reconstrução tinha o simbolismo de agora compromisso com o Senhor, de amor a Deus, de fidelidade a Deus, mas o povo havia perdido isso. E por que perderam isso? Também Deus cessou a bênção dele sobre o seu povo. Levítico capítulo 26, verso 20 vai dizer que: e em vão se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Deus falou lá atrás na lei com Moisés, Deus já havia dito: Israel, se vocês andarem comigo, eu abençoarei vocês. É o que a gente lê lá em Deuteronômio capítulo 28. Todas essas bênçãos vos seguirão, se forem fiéis. Vocês serão cabeça, eu colocarei vocês por cabeça e não por cauda, a minha bênção será com vocês, os seus celeiros serão abundantes. Mas a partir do verso 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, Deus vai dizer: agora, se vocês afastarem o seu coração de mim também, eu vou cessar a bênção diante de vocês. Vocês serão perseguidos, os inimigos atormentarão vocês, vocês realmente, a plantação não vai produzir, a semente não vai germinar. Vem a palavra profética nesse sentido. E as expressões aqui: tende semeado muito e colhido pouco, e fiz vir a seca, demonstra claramente essa realidade, que Deus havia cessado a bênção. Em Ageu capítulo 1, verso 9, temos aqui a revelação do ponto principal do problema: cada um de vós corre por causa da sua própria causa. Cada um só está interessado na sua coisa. Israel, vocês afastaram o coração do Senhor. Isso significa que enquanto cada pessoa estava preocupada em construir a sua própria fortuna, a casa de Deus estava abandonada. Enquanto cada um estava interessado em construir o seu caminho, o amor ao Senhor havia esfriado. E é isso que o Senhor vem combater neste momento aqui. Sabe, através do ministério profético de Ageu, Deus chamou o povo ao arrependimento e convocou a reconstruir. E porque essa reconstrução, e aí eu repito, Deus não habita em templo, mas a reconstrução tinha um propósito: acabar com a apatia espiritual do povo, para que eles voltassem o quê? A adorar ao Senhor. Deus não habita em templo construído por mãos humanas, querido. Quando Salomão foi construir o primeiro templo lá atrás, ele já disse isso. Deus não habita em templos construídos por mão humana, mas é a adoração que prestamos a Ele é que atrai a sua presença e atrai a bênção dEle sobre a nossa vida. Diante aqui das mensagens do profeta Ageu, também aprendemos que, como servos de Deus, devemos estar comprometidos com a obra do Senhor. Comprometidos, aliançados com a obra do Senhor. Deus nos chama a isso, querido. A obra continua. O profeta Ageu e aquele povo foi levantado para aquele tempo um propósito. Mas hoje a obra continua. Hoje os discípulos somos eu e você, que temos que continuar a pregar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação, sabe, levar a mensagem, convidar as pessoas a participar, a estarem presentes. E esse comprometimento deve ser de tal modo que o reino de Deus deve ser a prioridade sobre o nosso conforto pessoal, inclusive, sobre o nosso conforto espiritual, sobre colocar o Senhor em primeiro lugar. E esse preço, cada um de nós tem que pagar. No envolvimento à obra do Senhor. Todo trabalho requer esforço. Os irmãos do louvor ontem tiveram que passar ontem aqui à tarde ensaiando para poder ministrar o louvor aqui agora de manhã, ministrar à noite. Isso requer esforço. Isso requer esforço. Sabe, os professores que estão lá dando aula agora nas salas, cada um, os diáconos e atalaias que estão à porta, cada um que serve está empreendendo força. Mas a gente tem que entender que isso é um privilégio. A palavra do Senhor diz que os anjos gostariam de fazer isso, mas Deus não autorizou.
Ele comissionou a mim e a você, nos deu esse privilégio de sermos participantes da obra do Senhor, de sermos realmente aqueles que envolvem na obra do Senhor. Seguindo aqui, a teologia do livro do profeta Ageu, a teologia de Ageu enfatiza a soberania e a providência de Deus. Um Deus que realmente controla tudo. O livro aqui também aponta que a obediência e a devoção trazem a bênção divina, enquanto a desobediência traz consequências o quê? Tangíveis. Querido, entenda isso. A gente não pode confundir misericórdia. Não podemos confundir a misericórdia do Senhor com negligência. E aqui muitas pessoas acabam tendo problemas por causa disso. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus de misericórdia, a misericórdia dele se renova a cada manhã a causa de não sermos consumidos. Por vezes, o coração do homem vai inclinando para outras coisas, vai havendo uma apatia, um esfriamento espiritual, sabe? Mas as coisas ainda continuam dando certo, pela misericórdia do Senhor. A casa ainda está em ordem, as coisas na vida profissional ainda estão caminhando, pela misericórdia do Senhor. Mas não é porque tudo está dando certo que a coisa está certa. Nem sempre quando tudo está dando certo, a coisa está certa. E é muito triste quando a gente vê que, pela misericórdia do Senhor, as pessoas ainda vão seguindo o caminho tortuoso. A advertência da parte do Senhor vem, Deus está chamando o povo a voltar, mas o coração ainda está inclinado em caminhos tortuosos. Aí então Deus, pela sua misericórdia, ele precisa corrigir. E aí quando ele corrige, ele cessa a bênção. Aí quando ele cessa a bênção, a pessoa sente na carne. Sente na carne às vezes problemas, vai passar por dificuldade que não precisava de ter passado, vai enfrentar problema dentro de casa, vai enfrentar problema profissional que não precisava de ter enfrentado. Mas isso também pela misericórdia do Senhor. Porque a bênção do Senhor é diretamente proporcional à nossa obediência. A bênção do Senhor é como estar debaixo da sua mão. A gente escolhe estar debaixo da mão do Senhor, mas a gente também pode escolher não estar, porque Ele nos dá livre-arbítrio para isso. E quando eu saio debaixo da mão do Senhor, debaixo da graça do Senhor, fui eu que escolhi fazer isso. A graça do Senhor está aqui, é eu que tenho que me pôr debaixo dela, e não a graça que me acompanha. Não é isso. E a gente vive num mundo hoje, num tempo, em que está sendo dito isso: a graça do Senhor vai te acompanhar por onde você for. Ei, vai não. Não vai não. A graça do Senhor está aqui, na sua presença, no alinhamento com a sua palavra, sabe, seguindo o seu propósito. Aqui está a graça do Senhor. Quando o homem decide com as suas próprias pernas sair debaixo da graça do Senhor, aí ele vai estar sozinho. E na vida a gente tem duas opções apenas: ou caminhar com Deus, ou caminhar sozinho. Ou com Deus ou sem Deus. São as duas opções que a gente tem. Escolha a graça do Senhor sempre. Você pode dizer amém por isso? Escolha a graça do Senhor sempre. Escolha a graça do Senhor sempre. O livro aponta isso que eu disse, né, que a obediência e a devoção trazem as bênçãos divinas, e a desobediência, consequência realmente negativa. A teologia do livro de Ageu serve como um resumo de outros temas do Antigo Testamento que nós vemos ao longo das Escrituras do Antigo Testamento, e a soberania de Deus. Ageu apresenta um Deus que é totalmente soberano, ativo na história do seu povo. Nós vemos aqui Deus interviu na história desse povo. Deus interviu levantando Ciro, Deus interviu levantando Dario, e Deus interviu, e como intervém até hoje na história do seu povo, trazendo proteção, guardando e cuidando. A presença de Deus também, o templo em Jerusalém é mais do que apenas um edifício. É onde Deus escolheu fazer a habitação entre o seu povo. Tem um sentido, um simbolismo, e o povo precisava de reconstruir o templo, porque estava reconstruído também o templo da adoração dentro do seu coração. O templo é local de adoração, a obediência e bênção. E Ageu deixa claro que há uma ligação direta entre a obediência ao mandado do Senhor e reconstruir o templo e a bênção divina. Deus disse ao povo aqui: olha, vocês... Verso 6, semeais muito e colheis pouco, comeis e não vos fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas não esquentais. E quem ajunta como em um sactel furado, ou seja, não tem a bênção. E é a bênção, querida, que faz a diferença na nossa vida. É a bênção de Deus que faz a diferença, não importa onde você esteja.
Não importa a situação que você esteja, é a bênção de Deus que traz diferença. Por exemplo, nós vemos um exemplo muito claro disso, Isaac. A palavra do Senhor diz que Isaac cavava poços no deserto e ele achava água. Os inimigos vinham e tomavam os poços dele. Ele andava um pouco mais para frente e cavava de novo e achava água. Os inimigos vinham e entulhavam o poço dele. Ele andava mais para frente e cavava de novo e achava água. Aí eu te pergunto, por que o inimigo não cavava também? Por que o inimigo não cavava também? Para ele achar água. Porque não tinha a bênção de Deus. E é a bênção de Deus que faz toda a diferença. Não é onde você está, o que você está fazendo. Não, querido. É a bênção de Deus. Aonde você estiver, a graça do Senhor é que te acompanha. É Deus que envia o cliente. É Deus que abre a porta. É Deus que dá saúde. É Deus que move no sobrenatural a nosso favor. É Deus. É Deus quem dirige. É Deus que endireita. É Deus. É realmente o Senhor. Para encerrarmos aqui, a esperança e restauração, mesmo diante do desânimo aqui, da apatia do povo, Ageu ofereceu uma mensagem de esperança. A liderança aqui humana, sob direção divina, Deus levantou Zorobabel, governador de Judá aqui, e Josué, como instrumentos de Deus, assim como Deus levanta hoje homens e mulheres para dirigirem a obra do Senhor, para realmente guiarem o povo do Senhor, como levantou no passado Abraão, Moisés, Davi, apóstolo Paulo no Novo Testamento, homens e mulheres levantados por Deus na antiguidade e que hoje Deus continua levantando e capacitando para que a sua obra vá para frente. A relação entre o culto e a justiça de Deus, Deus vê o coração, a sinceridade, sabe? E as referências em relação a Cristo aqui, tem diversas referências no livro do profeta Ageu. Quando vemos aqui a palavra profética a respeito de Zorobabel, no final do capítulo 2, Zorobabel realmente vai simbolizar Cristo, o Messias, aquele que realmente viria para reinar de forma plena. Zorobabel não foi capaz de fazer isso. Essa palavra estava referindo-se a Cristo, sabe? Como de fato veio da linhagem, Zorobabel era da linhagem de Davi, como de fato também Cristo é da linhagem de Davi. Mateus capítulo 1, verso 1 vai dizer isso. Cristo é aquele que, o filho de Davi, e com a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, Cristo foi realmente coroado e assentou no lugar celestial, governando sobre todas as coisas. O templo na antiga dispensação era o local onde a presença de Deus se revelava de uma maneira especial. Era ali onde o nome do Senhor habitava. Mas agora, na nova dispensação, no tempo da graça, que é o tempo de hoje, é na igreja, como sendo o corpo de Cristo, que a presença do Senhor habita. E a igreja que eu digo, repito, não são essas paredes, não são esses bancos. É no meu coração e no seu. Onde o Espírito Santo realmente do Senhor habita, é dentro de nós. E para encerrarmos então nessa manhã, o livro do profeta é crucial para entender a importância da prioridade espiritual e a obediência à vontade de Deus. Entenda isso, querido, obediência, é isso que o Senhor requer de mim e de você. A mensagem central aqui é a importância de colocar Deus em primeiro lugar. A bênção do Senhor está condicionada à obediência e a realmente colocarmos o Senhor como prioridade em tudo nas nossas vidas. E assim realmente a graça do Senhor vai nos acompanhar. Amém? Vamos colocar de pé então para a gente orar? Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou coisas ao seu coração. De repente, nessa manhã, você está vivendo um momento de apatia espiritual, um esfriamento espiritual que está gerando uma apatia, uma falta de vontade de servir na casa do Senhor, uma falta de vontade de se envolver na obra do Senhor, uma falta de vontade de frequentar a casa do Senhor, sabe? Às vezes está o desinteresse por orar, por louvar ao Senhor, tem de repente tomado conta do seu coração, mas nessa manhã o Senhor está te chamando a voltar. E essa decisão quem tem que fazer é você. O Senhor te dá liberdade, sabe? De repente você está vivendo um momento, às vezes, de algumas coisas acontecendo na sua vida que você não está entendendo por que isso está acontecendo na minha vida. De repente é porque a bênção, você saiu debaixo da bênção do Senhor. Você saiu. Mas nessa manhã Deus te dá a oportunidade de voltar. Volta para debaixo da graça do Senhor. Volta para debaixo da mão poderosa do Senhor, porque é onde há a bênção. A vida e a vida em abundância. A vida que Jesus Cristo nos promete de estar conosco, de nos sustentar, de nos manter de pé, de nos encorajar.
Essa palavra fez sentido para você, coloca a mão no seu coração. Quero orar contigo nessa manhã, que quer reajustar algumas coisas, realinhar algumas coisas com o Senhor, colocar o Senhor como prioridade realmente na sua vida, reconstruir o templo. Reconstruir o templo é fazer a obra do Senhor, é se envolver na obra do Senhor. Deus está te chamando a tanto, vem servir, vem se envolver, e por vezes você está com o coração endurecido, negligente. Ei, essa manhã é manhã de conserto. Assim como Deus chamou Israel a um conserto naquele tempo, Deus chama a mim e a você nessa manhã, a um realinhamento com Ele, para que a bênção do Senhor seja plena na nossa vida, para que os nossos celeiros sejam abundantes, para que a gente plante e a gente semeie e colhe nessa terra, para que a graça do Senhor nos acompanhe. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é a bússola que nos aponta Cristo e nos mostra, meu Deus, que esse é o caminho certo. E que se seguirmos nesse caminho, Deus, a bênção do Senhor estará sobre nós. Meu Deus, perdoa as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, as nossas transgressões. Perdoa, meu Deus, às vezes a negligência do coração. Meu Deus, há pessoas nessa manhã aqui que estão te pedindo perdão. Meu Deus, estão se reconciliando com o Senhor. Meu Deus, desejando voltar a ter um fervor no coração, como tiveram há um tempo no passado. Meu Deus, e essa palavra é para todos nós. Meu Deus, porque o tempo, às vezes, e a rotina da vida, às vezes, gera um esfriamento espiritual, um processo de erosão lento, mas gradativo. Meu Deus, e há pessoas aqui que por vezes estão tão frias espiritualmente que nem estão se dando conta disso. Mas nessa manhã a palavra profética do Senhor é no sentido de voltarmos a reconstruir o templo do Senhor, voltarmos a reconstruir o local da adoração do Senhor no nosso coração, porque o templo somos nós, é onde o Teu Espírito Santo habita. Meu Deus, e nessa manhã pessoas aqui que estão se reconciliando, meu Deus, e colocando as mãos no arado para reconstruir o templo no coração, o local onde o Senhor deve ser adorado, entronizado, onde o local, ó Deus, onde o Senhor deve ocupar o primeiro lugar, e não quando tiver tempo e não a sobra. Em nome de Jesus, desperta o Teu povo nessa manhã, desperta o Teu povo a um alinhamento com o Senhor, meu Deus, a um desprendimento das coisas deste mundo, meu Deus, e uma convicção plena de que vale a pena andar com o Senhor, porque aí a graça do Senhor nos acompanhará, a bênção do Senhor nos alcançará onde estivermos. Completa essa palavra, eu lhe peço, no coração de cada um dos meus irmãos, com sinais e prodígios, em nome de Jesus. Deus, também eu lhe peço que o Senhor agora nos despeça em paz, nos guarde no restante desse dia, e que à noite estejamos aqui na Tua casa para prestar o nosso culto ao Senhor, que merece o primeiro lugar no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo, meu querido, esteja sobre você e a sua casa hoje e para sempre, amém. Vá em paz, Deus lhe abençoe.